Então, nessa data de hoje, no dia 24 de fevereiro de 2023, estudando sobre o direito do trabalho, as relações trabalhistas e sindicais, é importante a gente trazer as características do direito do trabalho. Então, ele tem como características que vão torná-lo ali singular, né, específico, e que vai diferenciá-lo dos demais ramos das ciências jurídicas, justamente pela sua própria fisionomia única, peculiar, que é de algumas características, como ele é um direito especial, né? Ele se refere a categorias determinadas de pessoas, por isso aqueles sentidos, né? O significado subjetivo, da teoria subjetivista, da teoria objetivista e da mista. Né? Ele se preocupa com os trabalhadores que exercem um trabalho subordinado e remunerado, e tem um particularismo que derroga o direito comum no que for com ele incompatível. E, inclusive, isso é algo que veio com uma marca, uma evidência, né, mais forte, mais incisiva com a reforma trabalhista. Ele é intervencionista, né, esse caráter intervencionista está ligado também a essa própria história do direito do trabalho, até porque se a gente vem de um Estado, né, liberal ou não intervencionista, já não dava mais para ficar da maneira como estava. Né? E aí era importante, então, diante desse desequilíbrio manifestado, né, um desequilíbrio econômico, jurídico, né, econômico e social surgido a partir da Revolução Industrial, o Estado deixa de lado a postura de um mero espectador e passa a intervir nas relações entre empregadores e trabalhadores, fornecendo então essas normas mais protetivas, equilibrando as forças e diminuindo os efeitos da desigualdade econômica existente então entre as partes. O que inclusive é algo que vai ocorrer, né, historicamente, né, entre de um lado os detentores dos meios de produção e de outro lado o detentor da força de trabalho ou da mão de obra. E isso vai perpassar toda a história, todos os modos ou modelos econômicos de produção, né, desde o escravagismo, o escravismo, até a Revolução Industrial, o capitalismo e as fases também pelas quais passou também o capitalismo até os dias de hoje. Né? E não é à toa, conforme nós até já nos manifestamos outrora, que até nos dias de hoje a gente vai, né, nós nos deparamos com situações de escravidão, né, situações análogas à escravidão, e isso é realmente algo que, mais uma vez, ressalta a importância de uma relação social, de uma legislação social, de um direito do trabalho, que traga, então, relações jurídicas reguladas, né, com uma dinâmica que está continuamente em mudança, sofrendo influência direta dos fatos econômicos, sociais e políticos. Né? E aí é por isso que o direito do trabalho ele se evolui, ele se modifica a partir de transformações ocorridas na sociedade, caracterizando-se então, por essa razão, um ramo que está em constante formação e em constante evolução. Ele é de um cunho nitidamente universal, né? Haja vista o próprio aparecimento de um órgão internacional como a OIT, que vai então expedir, né, as suas normas internacionais manifestadas pelas convenções coletivas, na verdade, pelas convenções e recomendações. A gente não pode confundir com o direito coletivo. As convenções e as recomendações. E em linhas gerais, prezados e prezadas, a diferença entre uma convenção e uma recomendação é justamente pelo efeito normativo vinculante e pelo efeito ali obrigatório. Né? As convenções elas são obrigatórias pelos países signatários e as recomendações são meras sugestões ou recomendações, como o próprio termo está a indicar, no sentido de tal ou qual direção ou qual rumo especificamente para, eventualmente, um acordo coletivo, uma atuação sindical e até mesmo uma sentença normativa ou uma sentença exarada por um juízo trabalhista. Então ele é de cunho nitidamente universal e seus principais institutos
são de ordem também coletiva e socializante. Até porque o direito do trabalho, ele nasce desse direito de coalizão, de reunião, de unificação, de tomada de consciência, de interesses de grupos de trabalhadores, né, que também necessitam, né, de proteção, né, e isso dá ao direito do trabalho um forte cunho coletivo e social. Ele é socializante, né? Os seus institutos são de índole também coletiva e é por isso que o direito do trabalho mais se particulariza em relação aos demais ramos